A paz do Senhor para todos os irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte da Santa Palavra do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a você por ter se inscrito no meu canal, que o Senhor Jesus te abençoe grandemente, que Ele te encha do seu poder, da sua graça, da sua santa virtude, que o Senhor te recompense, meu irmão, minha amada irmã, por tudo. Que Deus seja contigo às 24 horas do dia. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O nome do meu canal é A Fidelidade de Deus é Infinita. Dê um joia e Deus te recompensará. Tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Não é para tirar nenhum proveito. A honra, a glória e o poder pertence ao Todo-Poderoso. Apenas eu faço aquilo que Ele determina que eu faço. Eu quero ler aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, e o versículo 5, que diz assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Todos nós conhecemos a história do profeta Jeremias, e o profeta Jeremias ele foi levantado por Deus para anunciar o castigo que viria sobre o reino de Judá, caso o povo não se arrependesse. Jeremias foi açoitado, torturado, preso e até denunciado pelos próprios amigos. Entretanto, nada disso o fez desistir de sua chamada. Existem momentos, amados irmãos, em nossas vidas que as lutas são tantas que nós queremos parar, queremos recuar, pensamos que nada vai dar certo, e com Jeremias não foi diferente. Ele pensou seriamente em se calar, mas ele já conhecia o poder de Deus. O poder de Deus queimava no seu coração como fogo ardente, e não tinha como ele voltar atrás. E todo aquele ou aquela que tem um encontro verdadeiro com Jesus, não tem como recuar. E se recuar, o Senhor não tem prazer na sua alma. Então nós não podemos nos acovardarmos, temos que fazer aquilo que o Senhor Jesus manda a gente fazer. Ele foi encerrado nas prisões. Ele disse que estava fadigado de sofrer e não podia mais falar aquilo que o Senhor o mandava falar. Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, você dê uma olhada, leia com atenção, que você vai ver o que é que o Jeremias fala. No entanto, ele não conseguiu ficar sem pregar a palavra do Senhor, pois já havia provado do amor de Deus. Ele já havia descoberto que a voz do Senhor faz tremer o deserto, como fala o Salmo 29, versículo 8. Jeremias foi preso covardemente após se recusar a profetizar o que o Senhor não havia mandado. Olha só, havia pessoas que queriam induzi-lo, colocar coisas na sua mente para ele profetizar aquilo que o Senhor não tinha mandado. É um perigo muito grande. Hoje em dia, nós temos visto muito isso, muitos profetas falando que Deus mandou falar, quando Deus nunca mandou falar. Então nós temos que ter muito cuidado. E isso aconteceu com o profeta Jeremias. Ele foi posto em uma cisterna onde não havia água, só tinha lama. E Jeremias se atolou na lama. Capítulo 38, versículo 6. Para cumprir bem a missão transmitida por Deus, às vezes é necessário, às vezes não, é necessário passar por alguns sofrimentos e aflições, obedecer a Deus
é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Somente um profeta obediente à vontade de Deus, em meio à intensidade de tamanha desgraça, poderia anunciar a salvação e graça no juízo divino. Olha o preço que Jeremias pagou por causa da sua missão. Olha que preço ele pagou. Ele não casou, Deus não deixou ele casar, ele não ia a festas e nem a velórios. Jeremias, capítulo 16, versículos 5, 7 e 8. Jeremias sofreu rejeição da família por fazer a obra do Senhor Jesus. E o próprio Jesus também sofreu isso. Este mal com os seus irmãos que diziam que ele estava fora de si. Marcos capítulo 3, versículo 21. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos, é que somente pessoas que tiveram uma real experiência de conversão a Jesus Cristo estão firmados na palavra de Deus, terão a força necessária para prosseguir até o fim desta caminhada. Deus é fiel, se Ele te chamou, Ele te capacita, Ele te envia e você tem que falar o que Deus quer, não que o povo quer ouvir, e nós não podemos agradar a ninguém. A resposta de Deus ao tormento de Jeremias foi profunda. Deus exortou o profeta Jeremias por ter se afligido por tão pouca coisa. Imagine, tudo isso que ele passou, foi preso, esbofeteado, jogado no calabouço, jogado na lama, e o Senhor falou para ele: por que te afliges por tão pouca coisa? Imagine nós que murmuramos às 24 horas do dia, quando passamos uma lutinha já queremos desistir. E o Senhor disse assim para ele: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Olha que profundidade. Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Jeremias capítulo 12, versículo 5. E você tem atendido ao chamado de Deus? Você tem feito o que o Senhor manda você fazer? Você prega a palavra do Senhor Jesus sem agradar ninguém? Saiba que homens e mulheres de Deus que pregam a palavra com sinceridade, meus amados irmãos, pagam um preço muito alto, mas vale a pena, porque Deus é fiel. Louvado e engrandecido seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitas das vezes a perseguição é tão grande que nós queremos voltar atrás. Mas nós não podemos. Nós temos que ir aos pés do Todo-Poderoso todos os dias, ao esconderijo do Altíssimo, dobrar nossos joelhos perante o Senhor, orar, clamar e pedir força e fazer a vontade de Deus. E é para lá que o Todo-Poderoso quer nos conduzir, para palestrar conosco todos os dias. Na oração, o Senhor conversa conosco. Haja o que houver, fique do lado de Deus, profetize contra o pecado, não agrade ninguém. Jeremias capítulo 2, versículo 2. E o povo eram como noivo e noiva, como marido e esposa. Mas a aliança entre os dois havia falhado e eles se separaram. A esposa era o povo, largou o marido que era Deus e foi atrás de outros amantes, de outros deuses. E tem pessoas assim, estão na igreja, conhecem o poder de Deus
e vão atrás de outros deuses que nada podem fazer, não resolvem seus problemas, só Jesus que tem poder para resolver todos os teus problemas. Por isso que Deus, que é o nosso esposo, ele não queria mais saber da esposa, porque o povo tinha se corrompido e foram atrás de outros deuses. Jeremias capítulo 2, 22 e o capítulo 5, versículo 7. Fique do lado do Senhor Jesus e terás vitória em toda a tua trajetória. Lutas vêm, ventos sopram, mas o Senhor manda as lutas cessarem, os ventos irem embora e você será vitoriosa ou vitorioso em Cristo Jesus. Se Deus te chamou, atenda ao chamado dele, gemendo, chorando, sofrendo, pisando em espinhos, sendo caluniada, mas faça a obra de Deus, porque o que ele foi preparar para mim e para você é coisa muito grande. Eu sempre digo que vale a pena sofrer por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não existe nada neste mundo que supere o amor de Deus em nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem abençoado o seu povo nesta terra. No meio de tanta pandemia, Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia. Assim como ele cuidou do profeta Elias, ele cuida de mim, ele cuida de você, ele cuida de todos. Ele envia, aleluia, os corvos para trazer pão e carne para você. Ele manda a chuva e a água mata a tua sede. Deus é fiel, meus amados irmãos. Deus é poderoso. Não existe outro Deus além de nosso. E você que ainda não conhece esse Deus, procura aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Terás teu nome escrito no Santo Livro da Vida. E breve o Senhor Jesus virá. Não se acovarde, não deixe de falar do Todo-Poderoso a tempo e fora de tempo. Há muitos meios de comunicação para você pregar a palavra de Deus e dizer para o mais miserável pecador que Jesus te ama. Jesus ama o traficante, a prostituta, os homossexuais. O Senhor ama a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Procure aceitar Jesus como Salvador da tua alma enquanto é tempo. Breve ele virá buscar sua noiva e você que é mensageiro ou mensageira da palavra de Deus, não recue, avance, pregue a verdade, doa quem doer, goste quem gostar, porque Deus vai honrar a tua fé. Que Deus te abençoe. Tenho orado por todos os inscritos pelas caladas da madrugada. Que Deus te dê muita saúde, muitos anos de vida. É o que eu desejo de todo o coração para todos vocês. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.